Graças e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para retomarmos as devocionais dessa semana, início da semana. Que você seja abençoado, guardado, protegido pelo nosso Deus. Eu quero trabalhar aqui um texto com vocês hoje, 2 Coríntios, sobre a suficiência da graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, nós temos a experiência de Paulo, que vai falar que é a graça de Deus que nos dá privilégios. E essa graça que nos dá privilégios tem sua origem naquelas visões e revelações que Paulo recebe. Ele recebe num local que ele mesmo diz como sendo o terceiro céu. O conteúdo daquelas visões eram ditas por Paulo como coisas e palavras inefáveis. O perigo daquelas visões e revelações era buscar a glória para si mesmo. Então Paulo, ele mostra que a graça de Deus nos dá no sofrimento. A natureza do sofrimento de Paulo todos nós conhecemos, sabemos que Paulo sofreu com espinho na carne e a gente sabe que para isso Deus usa o sofrimento, muitas vezes para nos chamar. Por isso o sofrimento, como dizia C.S. Lewis, é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Então, a gente tem propósitos divinos com o sofrimento. E a permanência no sofrimento, muitas vezes, nos identifica com Cristo, com a sua glória. Agora, o mais interessante de tudo é que a graça, muitas vezes nós não temos essa percepção, que a graça nos capacita. Mas como assim, pastor? A graça nos capacita. Deus, porque Deus responde à nossa oração, porque Deus manda a provisão, e a gente vai ver na atitude de Paulo, que é uma atitude de quem está com o coração grato por aquilo que ele orou e por aquilo que ele recebeu. Então o sofrimento que revela a nossa fraqueza, cria a possibilidade para que o poder de Deus se manifeste em nós. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Capítulo 12, versículo 9. Então, 3 pontos aqui que nós podemos aprender com a graça de Deus. Por que a graça de Deus nos capacita? Em primeiro lugar, porque Deus responde à nossa oração. Ele mesmo disse, trata-se de um verbo que está no presente, no hoje, no aqui, no agora. Essa é uma verdade definitiva para todas aquelas pessoas em todos os tempos. Serviu para Paulo e serve para todos nós também. Paulo ora e Deus responde a sua oração. Não é como muita gente prega hoje, uma teologia ufanista, que diz que é só orar que Deus vai responder. E que a resposta de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Nem sempre, meus irmãos. A resposta de Deus nós vamos ter. Mas às vezes a resposta é a que Paulo teve. O espinho da sua carne não foi tirado. Mas ele orou e Deus respondeu. Deus manda, completando esse sentido, em segundo lugar, a provisão. E qual é essa provisão? O texto diz que a minha graça te basta. O doador da graça é Deus. A graça é a provisão de Deus para tudo aquilo que nós precisamos. Reformador João Calvino comenta esse texto dizendo que o termo graça aqui não tem o mesmo sentido que em outras partes, ou seja, o favor imerecido de Deus. Porém é usado como metonímia, figura de linguagem, referindo-se ao auxílio do Espírito Santo que nos vem do favor imerecido de Deus. Então a ideia aqui é que a resposta é clara. O espinho não será tirado, mas a graça será aumentada. Deus dá alívio, não nos tirando o espinho, mas aumentando a sua graça sobre nós. O fortificante do cristão é a graça de Deus, que há em Cristo Jesus. Eu tenho passado por muitas dores no meu ombro direito. Tenho feito exames, estou esperando só a autorização da Unimed para fazer uma cirurgia no ombro. Sei que vai ser difícil, mas é nesses momentos que nós
São nesses momentos que nós aprendemos que a graça de Deus, ela manda a provisão para a gente. Às vezes os amigos, às vezes os irmãos, às vezes a esposa, às vezes os filhos, às vezes a palavra de Deus, o carinho que a palavra nos trata, como que a Bíblia nos ensina, as promessas que são contidas na Bíblia para o nosso enlevo espiritual. Então, nesse sentido, o fortificante do cristão é a graça de Deus, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E em terceiro e último lugar, a atitude de Paulo. Olha que coisa interessante. Paulo ora a Deus, Deus responde a oração, dizendo a ele que não vai tirar o espinho da carne, que ele vai sofrer com aquele espinho, e a ideia aqui é para que ele não fosse uma pessoa soberba, porque ele teve aquelas visões e revelações, mas que ele fosse alguém humilde de um lado e grato por outro, por ter tido aquelas revelações e visões. Tanto é que Paulo só vai responder aos coríntios 14 anos depois que ele teve aquelas revelações, que ele teve aquelas visões do terceiro céu. Paulo demorou muito e só revelou tudo aquilo que ele passou, as suas visões e as suas revelações, porque os coríntios queriam, na verdade, usar de visões e de revelações que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, que não tinham nada a ver com o corpo de Cristo. Então Paulo agora vai tomar uma atitude diferente. Ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Versículo 10. Percebe aqui, meus irmãos, que ele sentia prazer. Parece aqui um contrassenso, né? Mas é a verdade, ele registra isso. Ele sentia prazer, então, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque ele sabia que a graça seria aumentada. E por isso ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele suporta alegremente todos os sofrimentos para expandir o evangelho. Ele tudo pode no Cristo que o fortalece, principalmente nesse momento de dor, de crise, de tribulação. Ele reconhece quando chega ao seu limite de fraqueza. Ele permanece forte no Senhor. Então, concluindo, podemos afirmar que todo sofrimento de um cristão sempre cumpre um propósito divino. Então, às vezes, se você está passando por um sofrimento, você que é cristão, que foi salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo, o seu sofrimento sempre terá um propósito divino. Coloque isso no seu coração e na sua mente. Todas as vezes que sofremos, nós precisamos não perguntar para Deus por quê, mas para quê? Senhor, para que o Senhor quer que eu passe por essa crise, por essa tribulação, por esses momentos de dores? Esse propósito aqui pode ou não ser revelado por Deus, mas o seu objetivo sempre será alcançado. Então a graça de Deus nos capacita, em primeiro lugar, porque Deus responde às nossas orações. Em segundo lugar, porque Deus manda a provisão. E a provisão dele é a graça. É não tirar o espinho, mas aumentar a graça. Às vezes nós, nesses tempos modernos ou pós-modernos, nós queremos que tire o espinho para nós não sentirmos dor. Mas nós nos esquecemos que a graça é muito maior quando nós sofremos. Então, e a atitude de Paulo, que depois de passar por isso, pôde dizer: sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte, é que sou forte. Então ele suporta fisicamente o espinho na carne e ele sabe que a graça será aumentada. É graça sobre graça. Que Deus abençoe a sua vida e que nos momentos difíceis você possa orar, você possa receber a provisão de Deus e você possa ter, acima de tudo, a atitude de Paulo, em falar em sofrer,
em sentir prazer nos momentos tão difíceis pelos quais ele passou, sabendo que a graça se multiplica, né? Não é somente o favor merecido de Deus para a vida dele, mas é graça amparando, guardando, protegendo no dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, nessa segunda que iniciamos nossa semana, nós queremos colocar essa semana diante do Senhor. Pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja daqueles momentos difíceis que estamos passando. Queremos te pedir que o Senhor jorre da tua graça sobre o nosso viver, sobre o nosso caminhar, para que possamos, Pai, experimentar essa realidade de Paulo. Quando sou fraco, é que sou forte. Eu recebo, eu deixo Deus agir na minha vida. Pai, faça isso para a honra e glória do teu nome. E nos ajude, Pai, a termos uma vida melhor no dia de amanhã do que no dia de hoje. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, muito bom, bom demais. Queremos te louvar e te bendizer por tudo. Oramos agradecidos no nome santo e maravilhoso de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja e te dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.